Olá, uma boa tarde para você. Segunda-feira começando e os donos da bola também ao vivaço aqui na tela da Band. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa, viu? Lembrando sempre que você é convidado a participar do nosso programa através do facebook.com/Os Donos da Bola Vale, onde você também pode assistir a gente ao vivo, tá bom? E aqui comigo, explicando tudo para você ficar bem informado, tirar as suas dúvidas, ele, Antônio Carmo, o palmeirense. Flamenguista, hein? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para você. Acabou a folga agora, né? Futebol feminino não tem jogo mais 13h, o Sub-20 lá do Mundial já acabou, agora então vamos aí com o trabalho todo falando das coisas do nosso esporte. Exatamente, falou de futebol e a gente começa por ele, porque o São José Esporte Clube deixou escapar a vitória diante do Amparo após ficar 2 vezes à frente do placar, em duelo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. O resultado manteve a Águia do Vale na vice-liderança do grupo. Veja aí como foi a partida. Estreando o uniforme novo na cor amarela, a Águia entrou em campo decidida a terminar a primeira fase da Bezinha com vitória. Tanto que a equipe só precisou de 6 minutos para abrir o placar. Nesta cobrança de escanteio, Igor Eto'o foi certeiro e marcou de cabeça, 1-0 São José. Aos 10 minutos, Leandro teve chance de ampliar, mas chutou para fora. Foi aí que o Amparo fechou a marcação para dificultar a chegada do ataque joseense. Os adversários então tentaram o empate, mas a zaga do São José também estava esperta. A mais próxima foi essa de Rafael aos 35 minutos. Mas a primeira etapa encerrou mesmo com o São José na frente. E se a Águia abriu o placar com rapidez, no início do segundo tempo, o Amparo foi ainda mais veloz. Em apenas 18 segundos de bola rolando, Rafael empatou, 1-1. E olha que os visitantes voltaram do intervalo inspirados e deram trabalho para a Águia. Barão evitou o segundo gol do Amparo em cima da linha e logo em seguida mais uma tentativa dos adversários. Depois dos sustos, o São José passou a jogar com o mesmo ânimo do primeiro tempo e aos 23 minutos, Luan finalmente ampliou, 2-0 Águia. Tudo levava a crer que o São José iria terminar com vitória, só que não. Aos 45 minutos, Maico deixou tudo igual novamente no Martins Pereira. Placar final, 2-2. Conseguimos controlar bem a partida, deixamos escapar no final a vitória, mas acho que nós vamos firme para a segunda fase, com os pés no chão, que dá para classificar tranquilo. O empate era o mínimo que a Águia precisava para se manter na vice-liderança do grupo no fim da primeira fase da Bezinha. Claro que o resultado não é o que a maioria esperava, mas o saldo é considerado positivo pelos jogadores e pela comissão técnica. Primeiro que agora no próximo quadrangular você termina jogando em casa, né? Quem terminou em primeiro ou segundo acaba jogando em casa. E no final da competição, a pontuação pode valer esse mando de jogo, né? Num possível mata-mata, você está decidindo em casa. Aqui no nosso Facebook tem uma enquete para você responder e participar hoje do programa. Você acredita que o São José Esporte Clube vai passar a terceira fase da Bezinha? Responde para a gente vai colocando aqui, na medida do possível, a sua participação. Antônio Carmo, vamos falar do jogo primeiro. Esse empate em 2-2 com o Amparo, ficou ruim para o São José? Tem alguns torcedores achando que o time foi muito fraco, que poderia ter vencido o Amparo? Ou o São José tirou o pé? Vencer, é claro, André, é sempre melhor do que empatar. Mas o resultado não mudava nada. Tem aquela configuração do jogo, Andrés, que o jogador, por mais que ele tenha um ânimo e tenha a obrigação sempre de buscar a vitória, aí acaba sabendo que o empate não é ruim, a manutenção do segundo lugar. Claro que se somasse mais 2 pontos, seriam pontos importantes lá para frente, seriam 5 vitórias consecutivas, mas o time manteve a invencibilidade e o Amparo jogou contra o São José para ganhar, notadamente no segundo tempo. A gente viu ali, né, o gol, a gente saidinha até chegou rápido, a conversar aqui nos bastidores que poderia ser que os dois times não jogassem tanto, não fossem tanto mas jogaram, na ofensiva assim, pensando no terceiro lugar que não ia jogar longe, né? Mas você vê que o São José, ele tinha
3 ou 4 jogadores, Andressa, com 2 cartões amarelos e tomasse um deles o cartão amarelo amanhã, ficaria fora ontem, ficaria fora da próxima rodada. E jogou todo mundo. Então, quer dizer, o Oliveira jogou para ganhar mesmo, para buscar a vitória, não veio. Mas também não tem problema, é um resultado que não atrapalha a vida do São José. O jogo foi equilibrado, o amparo tem sido uma pedra no sapato do São José. O primeiro turno, o São José foi bem, empatou lá no finalzinho, 3-3. Agora o amparo deu troco empatando em São José 2-2, mas o ano passado o São José não ganhou do amparo. Tem que sair dessa divisão logo, né, para não ficar enfrentando o amparo. É um resultado normal. Fica até ruim de comparar, né, cara? Resultado normal. O que não está normal lá no Martins Pereira, André, é o gramado. Olha para você ver. A gente viu na abertura ali o gramado judiado. Cara, não adianta reclamar do gramado. O time da sua rua está jogando bola lá? Até na Copa América isso é uma vergonha. Os gramados, as seleções estão reclamando. O Ismael aqui, que tem um time lá no Bosque, o Pedrão, que tem um time lá. Todo mundo quer jogar no Martins Pereira. Tá vendo? Mas virou uma zona, uma bagunça desgraçada. Todo mundo joga lá. Certo? E aí não tem condições de arrumar e a manutenção do gramado fica para depois, todo mundo. E aí não tem condição, ninguém aguenta tanto jogo no Martins Pereira. E aí você vê o gramado ali que a bola já está pulando, parecendo, né, um campo de areia. Mas eles é que tem que resolver ali. Mas que fica feio, fica. Exatamente. Já fica ruim também para jogar, né, cara? Já foi muito melhor. Sabe bem disso. Verdade. Dificulta a vida tanto do adversário, mas também dificulta a vida de quem é o dono da casa. Vamos colocar a classificação, então, para a gente verificar. São José permaneceu ali na segunda colocação, agora sim com 23 pontos, somou esse um pontinho aí. E aí a gente vai ver o grupo que o São José vai enfrentar a partir de agora. As datas e horários ainda não foram definidos, Antônio Carlos, pela federação, né? Deve ser hoje à tarde. Então tá aí, grupo 12, Flamengo, São José, Matorense e José Bonifácio. Longe daqui, não é? Quase que entra o Tupã no lugar de José Bonifácio, que seriam 300 quilômetros mais para frente, né? Agora, André, você não tem mais. Você quer jogar um campeonato desse, tem que estar preparado para tudo, né? Para as dificuldades, para viagem, para jogos, para arbitragem, tudo faz parte da vida de um campeonato tão complicado como esse. O São José fez a primeira parte dele, que era classificar-se, classificou-se bem, em segundo lugar no grupo. Não tenho bem certeza, Andressa, mas dos 24 classificados, o São José ficou com a 6ª ou 7ª melhor campanha. E a melhor campanha de todas foi do Paulista, que é do grupo do São José. Então, mostra que houve um equilíbrio. O São José, houve uma evolução, claro, o time só perdeu um jogo no campeonato, até agora, tem feito um trabalho com o Oliveira de evolução e agora é encarar aí os próximos jogos. A segunda fase, André, fica até um pouco mais fácil, porque serão 6 jogos, 3 em casa e 3 fora, logicamente, classificando-se os 2 primeiros de cada grupo e ainda os 4 times que ficarem em terceiro lugar, os melhores também passarão adiante. Então, de 24 clubes, 16 vão se classificar. Então, haverá uma possibilidade maior de classificação. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. São José sabe que vai ter que procurar reforçar o time, a diretoria já está correndo atrás, mais uns 2 ou 3 jogadores, para deixar a equipe mais competitiva, né? Aqui no nosso Facebook a galera está respondendo aqui. O Jefferson Mesquita, que sempre participa do Donos da Bola, está escrito o seguinte: eu acredito, vamos, Águia do Vale, agarrar a vaga para o acesso. O Vinícius Cotós, que está assistindo a gente lá de São Paulo, dizendo boa tarde, vai ter van pro Matão. Galera das torcidas já se organizando aí. Se nada fugir do normal, André, quando a tabela for divulgada agora à tarde, o São José vai estrear em Matão no próximo final de semana, sábado ou domingo de manhã. Vamos aguardar. Agora, só para terminar do Martins Pereira, André, eu não tenho nada contra quem joga lá e tal. Só que tem um detalhe. O melhor gramado que tem em São Paulo hoje é do campo do Corinthians. Por quê? Porque só joga o profissional lá. De vez em quando tem um jogo de um outro time. É outra história. O campo é do Corinthians, aqui é da prefeitura. Né? Se jogasse lá o sub-20, 15, 17, 12, 11, casado contra solteira, do time do presidente contra o time do massagista, ficaria igual o Martins Pereira. Tem que ter um outro campo, porque não há necessidade de você fazer um jogo do sub-11, sub-13, sub-15 dentro do Martins Pereira. Tem que ter uma outra solução, um outro espaço, que São José dos Campos hoje está difícil de ter. Acaba ficando ruim para todos os times que vão jogar lá, né, o sub-11 que vai jogar lá, a molecada sofre, sub-15, as meninas, todo mundo pena. Você vê que as meninas, inclusive, vão jogar agora 2 jogos já da outra fase do Paulista em Guará, porque o São José vai ter um problema também com o Martins Pereira, com o rugby, que vai ter o Campeonato Mundial Sub-20 e a prefeitura já alugou o estádio para o rugby. São José vai ter problemas aí na frente. Vamos falar sobre isso com calma. Não é só o time masculino que sofre, né? Todo mundo pode usar sim, mas tem que pensar de uma forma que possa ser revitalizado esse gramado do Martins Pereira. A
Tatiana Moraes está dizendo que está faltando torcida no Martins Pereira, mas que ela acredita que o São José vai subir, vai sair dessa bezinha. O Wallace Rocha diz: eu acredito no acesso e vamos subir esse ano. E o Wellington Oliveira está dizendo aqui, ó, boa tarde, Andressa. Com certeza o São José passa a terceira fase. A pergunta é se o São José passa, o pessoal já está acreditando já tá lá pra no frente. acesso. Já está na quinta fase. Exatamente. O outro time que você também pode participar e mandando a sua opinião é o Atlético Joseense, aqui da nossa região, é de São José dos Campos, encarou aí o líder paulista lá em Jundiaí e perdeu por 2-1. O resultado não mudou a vida do Tigre do Vale, que se classificou na 4ª colocação. Antônio Carlos estava conseguindo ali um empate, mas aí acabou tomando normal um também. gol depois, normal, né? Perdeu do Paulista, o melhor time do campeonato, sabia que teria essa dificuldade, mas não mudou nada. Ele já foi para lá classificado em 4º lugar, sabendo que não... Lógico que Deu se volta trabalho de pro lá, Paulista, né? se volta com uma vitória, um empate, teria mais ânimo. Mas isso aí não vai abater o Josense, não. Ali está o grupo, né? Grupo 10. O grupo do Atlético Joseense, pode colocar na tela pra gente novamente? Pra Marília, gente Rio comentar? Branco e Guarulhos, os adversários. Exatamente, Antônio Carmo. E esse grupo aí, adversários mais difíceis, Eu acho que sim. dá pro Atlético Joseense... Olhando assim, André, fazendo uma comparação com o grupo do São José, pelo histórico, pelas camisas, acho eu que o Josense ficou num grupo mais complicado. O Marília é o time da cidade lá, que o prefeito, ele é, inclusive, o presidente do clube, assumiu mesmo lá para fazer um trabalho. Lá está o Ricardo Costa, que foi técnico do São José do ano passado, 3, 4 jogadores, é um time que investiu. O Rio Branco caiu ano passado da Série A3 e se acertou lá em Americana, está fazendo uma belíssima campanha. E o Guarulhos é sempre um time difícil de ser batido. A gente conhece a história do Guarulhos aí na 2ª divisão. Agora, a mesma coisa que a gente falou do São José, serve para o Josense. Vai para a 2ª fase e vai com tudo agora. Não tem Segunda fase, outro campeonato, né, cara? Outros adversários. O Josense estreará justamente contra o Marília, primeiro lá do outro grupo. Ele jogará em casa no final de semana, não sei onde. Eita! Daqui a pouquinho... No final de semana acho que está liberado. Na parte da tarde a gente vai ficar sabendo, são muitos times disputando o Martins Pereira para jogar, não é? Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Daqui a pouquinho a gente traz a derrota do Esporte Clube Taubaté na Copa Paulista e os resultados da Copa Band Master. Tem muita gente boa por aí, a gente volta já.